É, Então, hoje a gente vai falar sobre o último domínio estudado, pesquisado, categorizado. Pode ser que aconteça Uhum. do Young e dos pesquisadores e outros pesquisadores darem encaminhamento a essa pesquisa, porque a terapia do esquema é uma ciência viva, ela está aí, ó, né, se reinventando, evoluindo. Então, pode ser, mas até agora o último domínio. E que domínio é esse? Supervigilância e inibição. É o quinto domínio esquemático. E aqui, qual foi a tarefa evolutiva que falhou? Qual foi a tarefa evolutiva que falhou? A expressão Opa. emocional legítima. Ou seja, quando a criança não consegue se expressar, a mamãe, o papai, a família não permite que isso aconteça. Isso era muito comum antigamente, por exemplo, na minha infância era assim. Criança não sabe de nada, cala a boca, você não se meta aqui, isso não é papo de criança, não conversa. Agora as coisas melhoraram um pouco, as crianças ainda têm voz, né? Ainda podem se expressar um pouco, porque os pais também não conseguem entender, não conseguem dar ouvidos a quem aquela criança é, porque ele fica na expectativa do outro. Ele tem uma expectativa sobre aquela criança. Ele deseja que a criança seja o que ele quer. Ele não escuta o seu filho. Não é verdade? A gente está falando desse esquema de supervigilância e inibição que se refere a essa tarefa evolutiva que falhou, que é a expressão legítima das necessidades. Às vezes a criança está gritando, pedindo socorro, como Henri. E eu estou utilizando esse caso, que é o caso que está aí na mídia, que está todo mundo entendendo. Ele pedia, ele vomitava, ele chorava. Se uma criança está nesse grau de medo, alguma coisa está acontecendo. Uhum. Por quê? Qual é a prática? O que acontece normalmente? O pai e a mãe levam a criança para o psicólogo consertar, como se o psicólogo fosse uma oficina de criança, o psicólogo infantil. Toma aqui meu filho, que ele está com problema. E raramente se inclui nessa problemática. E o problema é sistêmico. Sempre é, e eu ouso dizer, poucas coisas são certezas na psicologia, sempre é sistêmico. Lembram da questão do temperamento e do ambiente? O ambiente contribui muito para as questões esquemáticas, para as neuroses, para os transtornos de personalidade e transtornos emocionais. Não é verdade? Então, contribui demais. Volto a dizer, não tem como atender criança sem incluir a parentalidade. E se o pai e a mãe acharem, né, forem, a gente tem um caso, eu e a Cláudia, né? A Cláudia atende o filho e eu atendo a mãe, que é uma resistência absoluta. A mãe levou o filho para consertar. E quando a gente inclui, né? Porque quando ela me pediu terapia, eu falei, olha, só se você fizer terapia. Eu quero terapia para o meu filho. Eu falei, olha, só vou atender seu filho se eu puder te atender. E aí, enfim, e ela não quer lidar com essa história. E a criança sofre horrores. E tirou da terapia. Vai tirar, né? Deve tirar, não sei. É uma coisa horrível. E o garoto sofre, super sensível, né? Super sensível. Uma vida já, uma infância bem desgraçada, né? Por conta dessa mãe que é omissa, que não escuta a criança, não escuta a criança. Aí você fala, a mãe é omissa, mas ela cuida dele, bota na escola, blá, 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 mas é omissa. Ela não escuta. E aí, então, esses domínios têm a ver com a tarefa evolutiva, que é a expressão das necessidades da criança, das necessidades emocionais dessa criança. E quais são os esquemas associados aqui nesse domínio? Ó, inibição emocional, padrões inflexíveis, negativismo, pessimismo e postura punitiva. Prestem atenção, olha aqui, inibição emocional é quando aquela pessoa cresce sem conseguir expressar de
fato o que ela sente, o que ela pensa. Ela é inibida emocionalmente, ela não consegue. Aí dá o nome de timidez. Timidez serve para um monte de coisa. Serve para defectividade, vergonha, serve para inibição emocional. Eu sou tímido. Muitas vezes essa pessoa tem inibição emocional. Né? Tem inibição, é inibida, não sabe dizer, não é sem vergonha como eu. Eu sou totalmente sem vergonha emocionalmente. Tem ninguém mais sem vergonha emocionalmente que eu. Eu falo o que eu penso, que eu sinto, que... Né? Claro que eu já trabalhei meus esquemas, né, gente? Todo mundo tem esquema, né? Não livra ninguém. Tô vendo? Márcia tem? Márcia Fala, Cerqueira. e ainda Márcia... trabalha, né? Hã? Trabalhou e ainda trabalha. Sem dúvida. Mas, menina, sim, porque de repente o monstro aparece. Aí você falou, opa, me dá 4 sessões aí para eu fazer a manutenção, igual a manutenção de unha. Você tem que fazer a manutenção de cílios. Me dá 4 sessões aí para eu fazer uma manutençãozinha aqui na minha saúde mental. Não é, Ilânia? Porque volta, de vez em quando volta. A gente fica mais tempo no adulto saudável, mas a criança vulnerável sempre aparece. Né? Sempre aparece. Então, a inibição emocional tem a ver com isso. Cala a boca, menino, homem não chora. Está chorando porque homem não chora. Que negócio é esse, menina, que você está rindo muito, está dando confiança para as pessoas? Eu contei o caso da minha paciente, que dizia que o pai dela dizia que todas as vezes que ela ria muito, uma desgraça ia acontecer. Lembram disso? Lembram dessa história? Eu contei aqui? Contei, não contei? Que no final da história ela era abusada pelo pai. E ela não podia rir muito, porque isso faria ela se tornar mais atraente. Sendo mais atraente, o pai ficava com ciúme. Pai ciumento. Né? E aí, enfim. Então, a inibição emocional, padrões inflexíveis, ou seja, supervigilância e inibição é o nome, né, do troço, do domínio. Então, muitas vezes, a própria criança, crescendo, engole o brigadeiro, nesse caso, alta patente, bigode grosso da aeronáutica, que é a figura autoritária na vida dela. E ela se torna o seu algoz. Vocês prestaram atenção no que eu disse? Muitas vezes a pessoa é tão rígida com ela mesma, mas tão rígida, que ela não se perdoa, que ela não admite o mais ou menos, que ela tem que estar sempre no ótimo da história, né? Ser perfeita, porque ela engoliu uma parentalidade absolutamente austera, muitas vezes agressiva, enfim, né? Pais autoritários. Mesmo não concordando com isso. É engraçado, né? Como funciona o nosso inconsciente. Mesmo sem concordar com o assunto, porque é inconsciente, não é deliberado, como os nossos pais, né? Nossos ídolos ainda são os mesmos, né? E as aparências. Gente, hoje eu abri o cantador. Eu nem estava cantante hoje, que eu estava. Abri o cantador, Irlânia. Irlânia toca, né, violão. Irlânia é professora de música, olha isso, coisa mais linda. E eu não tenho a menor vergonha na cara, né, Irlânia? Ela é a pior inimiga dela mesma, não é? Aí, qual é a técnica? O que a gente... Adriana, o que a gente vai fazer? Fazer essa pessoa vomitar essa parentalidade, esse brigadeiro estragado, nesse caso, alta patente da aeronáutica, né? Bigode grosso, que ela engoliu. É vomitar. Primeiro, identificar que é isso. Porque a pessoa não saca. Limpar meus óculos. A pessoa não saca. Isso não é da ordem do consciente. Isso é inconsciente. É por isso, Cláudia, que eu falo, a pessoa é agida, ela não age. É como se fosse um encosto. Não sei por que eu sou... E aí sofre.
Não tem ninguém chicoteando ela, não tem ninguém cobrando dela, mas ela mesma se cobra. E ela paralisa. Ela E paralisa, porque aí, se a coisa não estiver no padrão assim, de uma perfeição, aí ela prefere não fazer. É isso. Então, e ela cobra dos outros a mesma perfeição, do marido, da filha, que é adolescente, e repete os mesmos padrões, né, de gritar com a filha. E ela agora está percebendo, mas mesmo assim é um processo difícil, né? É um processo muito difícil, até dessa identificação. Por isso que fazer terapia não é para qualquer um, é difícil. Ah, é mole fazer. Não, porque a gente vai dar de cara com os nossos monstros. A gente vai dar de cara com os nossos monstros. Eu acho que a Luísa assim fica melhor. Vai dar de cara com os nossos monstros. É difícil. Não é fácil. Por isso que as pessoas muitas vezes fogem. E por isso que a gente também tem que tornar um pouco mais leve. Sem aquela coisa GNT, sessão de terapia, aquela coisa penumbrenta, esfumacenta. Não precisa, porque já é duro. Já é duro, já é difícil. Né? Você reconhecer os monstros, depois ter que trabalhar esses monstros, é difícil. Né? Então, padrões inflexíveis, negativismo, pessimismo, aí são duas questões em negativismo e pessimismo. Tem a questão que é biológica, o sujeito já nasce, lembra da nossa aula de temperamento? Com temperamento distímico, né? Aquele mau humorzinho básico, aquela coisinha, uma criança enjoadinha, que já vem de pais negativos e pessimistas. Então, ela nasce negativista e pessimista e encontra um ambiente negativo e pessimista. O que vai acontecer? Ela vai se tornar uma pessoa deprimida. Deprimida, com certeza. Porque o olhar, o crivo dela vai dar errado, não vai dar certo, comigo não vai rolar. Então, o negativismo, pessimismo, tem a base biológica, olha como é grave, tem a base biológica, temperamental, e tem um ambiente que ajuda a fixar a ideia de que nunca nada vai dar certo. Qual a probabilidade de um sujeito desse tornar deprimido? É imensa, de quase 100%. Alguém que é negativista pessimista, né, que é negativo pessimista, vai, com certeza, se tornar deprimido. Ele está sempre, o pensamento dele está sempre na tragédia. A fila, gente, eu tenho a impressão de ter dado essa aula para vocês. Eu não dei essa aula, não. Eu não falei disso, não, na outra vez, não. É agora, só agora mesmo. Então, é isso mesmo. Imagina que dureza para uma criança que já nasce numa família e que compreendem quando... Agora, não fica muito mais fácil quando você vê o deprimido entrando e fala, vou lá ver se ele tem negativismo, pessimismo, vou lá entender qual foi o ambiente familiar que ele nasceu, vou entender qual é a família de origem, e aí vou tratar disso, explicando para ele, olha, tem uma base biológica, sim, mas genética não é determinética, não é porque você traz uma carga genética que você vai ser condenado a ser negativista, pessimista, você pode aprender a ser otimista, já diz aí o nosso querido Martin Seligman, né? O livro Aprenda a Ser Otimista. Você pode aprender a ser otimista, a gente pode fazer exercícios no consultório, mas isso é só o seu pensamento. Não é uma realidade. Cara, olha, eu juro para vocês, isso dá uma esperança para o paciente, que vocês não têm noção. Porque quando a gente tem esperança no tratamento, é óbvio que o paciente também tem. Agora, se você recebe alguém e você está desesperançado, o tratamento vai por água abaixo. Ficam dois desesperançados. Né? Pois é. Que merda. A gente pensa, que merda? Ixi. Eu até penso isso. Gente, eu até falo, eu já falei para vocês, que eu falei, cara, eu falei com uma paciente minha, falei, eu conheço gente com vida ruim, infância ruim, mas a sua está de parabéns. Nossa Senhora, mas tu ganhou 10 em vida ruim na infância, cara.
Estou impressionada. A vida dela parece uma novela. E é verdade, sabe assim, é tudo verdade. E ela é super feliz, ela não tem negativismo, pessimismo, ela é super para cima. E é uma desgraceira a vida dela, desde criança. Mas ela não tem como carga genética o negativismo, pessimismo e nem conviveu tanto assim com os pais para aprender com eles. Bom, o outro é a postura punitiva, muito comum no transtorno de personalidade borderline. Muito comum. Postura punitiva. O que acontece aí? Ó, a pessoa repete os abusos, né, que ela sofreu na infância, muitas vezes com ela mesma. Vou cortar. Qual é a função do corte? Quando se pergunta para uma border assim, ô garota, para que você se corta? Pergunta para a border, para que você se corta? Eu tinha uma paciente que ela vivia, mas ela vivia ensanguentada. Todo o braço, depois a perna, depois... Para que é isso? Porque não é para se matar. Você sabe qual é o corte que se mata, que ela já tinha tentado várias vezes. Não é para se matar. O corte não é para se matar. E ela me dizia, para materializar a minha dor. A dor que eu sinto é tão grande, tão difusa. Ela tinha 17 anos, essa menina. Ela não morreu, tá? Ela só cresceu. Ela não tem mais 17 anos. E ela tinha 17 anos. Ela dizia, a dor que eu sinto é tão difusa que quando eu me corto, eu materializo no meu corpo a dor que eu sinto na minha alma. Então, a border se corta não para morrer, viu, gente? O impulso suicida é outra parada. O impulso suicida, ou planejamento, ou pensamento, é outra história. Ela quer acabar com aquilo, com aquela vida, com aquela situação, ela quer parar com aquilo. Ela nem quer morrer, ela quer parar com aquela dor, porque dói pra caramba. É uma dor que vai se atualizando, né? Vai se atualizando. É muito dolorido mesmo. A gente vê isso. Adriana, como é que a gente faz essa diferenciação? Porque é muito sutil, não é? A ideação suicida para esse tipo de coisa é sutil ou é muito diferente? É diferente. É diferente. Quer dizer, ela pode até se cortar numa tentativa de suicídio. Aí eu me cortei, eu fui tentar me matar e me cortei no pulso. Só que ela já sabe, não é esse corte aqui que vai, a não ser que ela fique muitas horas, mas é um corte, elas já pesquisam. Quem quer se matar, pesquisa antes, muitas vezes, ainda mais agora, né, com a internet. Pesquisa muito como é se matar. Esse corte, né, que é para materializar a dor, é um corte mais superficial. Agora, pode acontecer de num corte desse ela se matar? Pode ser que, quando ela está se cortando, ela também quer se matar? Pode. Mas esse corte da border, essa coisa dessa autolesão, é para materializar a dor. Às vezes ela não está querendo se matar ali, naquele momento, mas ela se corta. E engraçado Adriana, que o nome do impulso é esse. Olha aqui, eu tive vontade de me cortar e me cortei. Ela não diz eu tive vontade de me matar, porque quando ela tem vontade de se matar, ela vai tomar os remédios, que ela sabe que é mais eficaz. Ou faz outra coisa, né? Mas não é como Adriana, eu tive vontade de matar e me cortei, não. Eu tive vontade de me cortar, e aí eu me cortei. A ideia é essa mesmo. Oi, minha doce Pinca. Oi, uma dúvida. Você falou que é para materializar a dor. Poderia ser no sentido também de desfocar, ou seja, tirar a dor emocional e colocar para o físico, para que a dor do físico sobressaia a dor emocional? Mas o que eu tô, também, mas o que eu ressalto aqui é mais comum, né? Pode ser para dor, mas elas nem sentem mais, elas se cortam tanto que essa dor nem se compara.
né? Porque eu já abordei esse assunto com diversas, sabe que houve uma época que eu estava com o meu consultório lotado de border, não sei por quê. Tem épocas assim, tem épocas que eu estou cheia de esquizofrênicas, é assim, são várias. Mas pode ser também. Mas o que eu mais ouço é para materializar a dor, é para dar contorno, é para dar. Elas não usam esse termo, é para dar materialidade mesmo, porque a coisa é muito difusa. Como elas não sabem o que, a dor é imensa e ela não sabe onde dói. Agora, uma outra dúvida. A gente vê também pacientes que são muito ansiosos e, por conta da ansiedade, eles se machucam quando eles ficam nervosos, tensos, né? Por exemplo, mexem muito em unha, até machucar a unha, ou se coçam, né? Até se arranhar e se machucar por ansiedade. Aí fica também, às vezes, uma linha tênue, né, entre identificar até onde é só ansiedade, né, no sentido que se machuca, né, ou se coça, ou se arranha, ou mexe na unha, ou, enfim, ou se teria alguma característica bem de border. Eu defendo uma tese. Eu defendo uma tese sempre, né? Eu acho que ansiedade e depressão é sintoma de esquema. E aí, dependendo da constelação de esquema, pode ser um transtorno de personalidade ou não. Mas é sintoma de esquema. Entende o que eu estou falando? O sujeito é ansioso, não porque ele pode até a criança nascer mais ou menos ansiosa por temperamento. Mas ansiedade patológica, e ansiedade pode até ser natural, é natural que você fique ansioso. É até um pouco de ansiedade, é até bacana, né? É até bom que você fique, se você não tiver ansiedade nenhuma, você não faz nada. Se você não tiver um estado ali de atenção, você não faz nada. Mas eu defendo essa tese. Então, por exemplo, uma ansiedade, né, pode estar na base do TAG, né, do transtorno de ansiedade generalizada, e pode estar na base da borderline, né? Então, assim, no transtorno de ansiedade... acho na base. Na base, Oi? não. Eu não acho que seja na base. O que está na base da ansiedade são os esquemas. Ah, sim, o contrário. Entendi. Eu acho que é o contrário. Eu não acho que é a ansiedade que baseia o esquema. O esquema baseia a ansiedade. Entendeu? Ok. Mas digo assim, até que ponto seria uma ansiedade vinculada ao transtorno de ansiedade puro, ou até que ponto seria o borderline? Essas agressões, né? Essas pequenas, como é que eu posso dizer, escoriações, né? Até que ponto seria só uma ansiedade relacionada ao transtorno de ansiedade generalizada, né? Ou até que ponto seria já um entendimento de uma border. Entende o que eu estou falando? Assim, seria como o grau? Como é que a gente diferencia? Assim, o que marca? Vamos lá. O que marca o primeira coisa, uma coisa não anula a outra, né? A pessoa pode ser border, ter um transtorno de personalidade borderline e transtorno de ansiedade generalizada por conta justamente do transtorno borderline. Pode ser. Ou pode ser, são comorbidades, que a gente chama de comorbidades, não é isso? Ela tem um transtorno de personalidade borderline e o TAG. E o TAG, ele tem uma origem, pode ser o transtorno de personalidade borderline. Concorda? Concorda? Ou não? Concordo. Concordo. Ou ele pode existir sozinho, só tem TAG. Quando é que a gente percebe que há um transtorno border aí, que pode gerar o TAG? Quando tem um esquema de abandono. Ah, tá. O que está na base, do transtorno de personalidade borderline é o esquema de abandono. Uhum. Compreenderam? A moça fica desesperada quando ela é a moça ou o moço, não esqueçam disso, hein? Porque a gente faz subdiagnóstico em homens. Porque como eles são mais agressivos, a gente chama de narcisista, de psicopata, de não sei o quê, de não sei o que lá. E às vezes ele é borderline. Aqueles machões profissionais na macheza que falam, se não for comigo, não é com mais ninguém,
eu te mato, eu vou te matar se você me abandonar, tudo border. Border. Só que eles são mais agressivos. Geralmente, a border ela tenta se matar. O border mata o outro. Quer dizer, quando a situação é essa, né, gente? Nem todo border mata ninguém, nem se mata, nem mata o outro. Mas eu estou dizendo, entre se matar e matar o outro, é mais fácil que o homem mate, porque é mais agressivo, né? Mais por fora. Tá bem? Isso justifica um pouco também essa coisa, né, do porquê que uma relação, às vezes, eles suportam tanta coisa, porque os dois são border, Pode ser, pode ser. né? É. Até um matar o outro. Existem casais assim, você fala assim, "Ih, vai dar. Vai dar. Né? Isso não vai dar certo. Mas, geralmente, o border, ele não fica contra o border. Por quê? Vou te dizer por quê. Vou te dizer. O border, apesar de não querer ser abandonado, como ele está na resignação do esquema, ele busca pessoas com alta probabilidade de abandonar. Essas pessoas com alta probabilidade de abandonar, geralmente é narcisista. Então, o border, porque como o border é muito pegajoso, pegajento, meu querido, meu amor, vem cá me lamber, o outro também vai lamber, não vai dar certo, porque não vai ter barato. Não dá barato, não dá aquele, não tem borogodó, sabe, Ricardo? Não dá borogodó. Porque isso não vai ativar o esquema dela de abandono dele, da pessoa, né? De abandono. O que ativa o esquema de abandono? É quando a pessoa dá um gelo. Tem umas frases assim, você vê a mulherada falando, não sei por quê, se não me quer, eu fico logo querendo. Não pode dar muita confiança. Se der confiança... Né? Um pensamento infantil, não é essa coisa assim, não dá mole. Se der mole, o outro... Você entende isso? Porque aquele abandono faz parte da barato. Da barato. Eu tinha um casal, eu atendi uma moça border, que ela dizia o seguinte, olha, a relação dela com o marido era que um dia, tão dramática, que um dia ele era corretor de imóveis. Ela viu o cara indo levar a moça para... Andando na calçada, o marido dela e uma mulher. Ela pegou o carro e jogou em cima dos dois. Jogou em cima dos dois. Imagina isso. Ela me contava o seguinte, ela estava arrumando a cozinha, não sei o quê, ele chegava, ele dava uma banda, sabe o que é a cozinha cheia de sabão, assim? Ele dava uma banda por trás e ela caía no chão e era briga, nesse naipe. Aí ela começou a fazer terapia e as brigas diminuíram. Sabe o que ela falou para mim? Nós paramos de trepar. Paramos de transar. Por quê? Aquela energia da briga, elas pararam de brigar dessa forma. A energia da briga gerava uma energia sexual. Eles pararam de brigar, pararam de transar. Veja isso, porque ali havia uma retroalimentação, sabe aquela coisa? É a cumplicidade sintomática. Sempre digo, é o maluco batendo palma e o outro dançando. Maluco batendo palma e o outro dançando. Né? Então, só para eu fechar, eu tenho 2 minutos aqui para fechar, a família de origem desses domínios, né? Como é que são as famílias? Olha, famílias punitivas, perfeccionistas, que tendem a evitar os erros, né? Preocupadas com as coisas que deram erradas, com o que o outro vai pensar. Menina, tu tá com assim, o que o outro vai pensar, o que o vizinho vai falar, o que a comunidade religiosa vai dizer. Então, são pessoas assim que colocam o decoro, sabe assim? Decoro, na frente de qualquer outra questão que se refira a bem-estar. Sabe? Então, essas famílias geram esquemas nesse domínio de supervigilância e inibição, que são
muito comuns no consultório. Padrões inflexíveis, então. Depois a gente pode falar dos esquemas que geram dos esquemas primários e secundários, e como é que isso pode intercambiar. Eu acho que esse é um assunto também muito interessante, não é? A gente pode falar disso também, esquemas primários e secundários. Qual que segura o outro? Como é que isso funciona? O que vocês acham? É bom, não é? Não sei, eu estou dando sugestão de tema porque a gente acaba aqui a questão dos domínios, tá? E a gente vai falar, então, sobre forças de caráter na semana que vem, né? O Ricardo vai falar sobre isso. E numa outra oportunidade eu falo especificamente de perdão, quiçá, né? Como é que se trabalha perdão na clínica, pode ser também. Eu estou dando ideias, mas está garantido na semana que vem. O Ricardo vai dar uma palhinha sobre forças de caráter. O que são forças de caráter e como é que a gente pode usar na clínica? Tá? Formou? Formou o Caju? Não estou ouvindo, Ricardo. Não, e já vai ser um spoiler do curso. Ah, é! Não, o curso, gente, vou te falar, o curso está muito legal, muito, muito, muito legal, porque eu assisto as aulas do Ricardo, a Ricardo assiste as minhas, está tudo assim muito redondo, sabe? Assim, está muito redondo. Eu falo do diagnóstico, terapia do esquema, e ele vai falar de técnicas e das comprovações em psicologia positiva, vai introduzir a psicologia positiva aí, muito legal. Né? Imagina! Vários protocolos. É isso que vai ser legal, essa metodologia, né? Muita coisa, muito exercício. Vai ser bom demais. Semana que vem eu dou um spoiler aqui para vocês do curso, e aí vocês já vão ter uma ideia também do que está sendo discutido agora. Vou mostrar para vocês uma discussão viva da psicologia positiva agora, que está acontecendo, que é muito interessante. Muito bom. Excelente. Muito bom, né?